Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vivagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. O tempo não é linear. É cíclico. Os objetos mudam e as experiências dos objetos aparentemente mudam, mas todas as experiências são apenas nomes relacionais da consciência única, né? Todas as experiências, né, elas são definidas através de um pensamento que define a experiência. Todas as experiências, elas são, né, definidas por um pensamento que interpreta a experiência. Então, esses pensamentos, esses nomes relacionais, eles vão se modificando, mas a consciência permanece sempre a mesma. As pessoas rotineiramente perguntam, como é que você está hoje? Quando eu conheci o Ranji no início, eu fazia a pergunta, tudo bem, como é que você está hoje? Ele ficava indignado. How are you? I'm always good. What do you think? Como é que você está? Ele falou assim, que pergunta estúpida. Eu estou sempre bem. Eu estou bem quando tudo vai bem e eu estou bem quando tudo vai mal. E não repita essas perguntas estúpidas, entendeu? Eu sou a consciência que jamais me modifico, né? Mas a gente vive nesse mundo e a gente, por cortesia, se perguntar como é que você está hoje, né? Naturalmente, a gente tem que compreender que eu estou me referindo ao Jiva. E a gente, quando obtém esse conhecimento, a gente não pode ir para o nosso trabalho e reagir do modo que o Ranji reagiu para mim, entendeu? A gente pergunta assim, como é que você está? Assim, eu sou sempre inteiro, cheio, incompleto. Entendeu? Eu jamais me modifico. E amável. Hã? E amável. Eu estou sempre bem. Como você está pleno. Pleno. O patrão vai falar, então você não precisa de salário. Você já é pleno, completo e satisfeito, então vamos cortar o salário desse cara. Tem que tomar cuidado com o Vedanta, né? Isso mostra, quando eu pergunto como é que você está hoje, isso mostra que as pessoas acreditam que o ser é diferente de um dia para o outro, de um momento ao outro, de uma experiência ao outro, o ser está se modificando, né? Mas não, essa pergunta se refere à entidade experienciadora chamada Jiva. Como é que o Jiva está hoje? Mas a gente não pode andar por aí. Como é que você está? O meu Jiva. Né? A minha individualidade hoje, né, está com dor de cabeça, né? O meu corpo físico, o meu corpo sutil está um pouco perturbado hoje. As pessoas vão começar, né, a achar você um pouco estranho. Se você tem uma experiência relacional como o pai do seu filho, né, aí a gente subtrai o pai, por exemplo, aí o que permanece? Existe ainda um relacionamento, uma interação entre o Jiva e um outro indivíduo, né, que do ponto de vista relacional é pai e filho. Se a gente subtrai em nossa compreensão o papel de pai e o papel de filho, o que permanece? Permanece experiência pura, experiência sem interpretações que definem a experiência através dos papéis sociais, etc. E nós definimos já que a experiência é um outro nome para consciência. A consciência, né, relacional, ela aparece
né, definida por seus papéis, mas em realidade, em sua pureza, ela é somente a consciência, principalmente se a gente subtrai esses aspectos relacionais, né? Se a gente subtrai o pai, o filho, o marido, o empregado, o empregador, então tudo que ocorre é a consciência experimentando o campo, que não é nada mais, nada menos do que ela mesma, né? A projeção de Maya dentro do âmbito da minha consciência e existência. Se o seu pai entrar no quarto, você tem uma experiência como filho. Você subtrai o filho e a experiência pura permanece, né? Dois objetos em contato, né? Você em contato com outro objeto. Já falamos sobre isso. Os jivas também são objetos. O Fábio, para mim, é um objeto, mas eu, para o Fábio, sou um objeto também, né? Quando a sua esposa chega, aí fica complicado. Quando a sua esposa chega, você experiencia como seu marido, né? Você, subtrai o marido, aí o jiva relaxa. A consciência relaxa. Experiência pura. É experiência pura, né? Subtrai o marido e a experiência pura permanece. A experiência, a consciência, ela jamais muda, mas ela aparentemente muda na medida que ela é identificado com os seus papéis relacionais, com o seu status relacional. Agora, essa aqui é mais difícil de aceitar. A experiência não é nem prazerosa, nem dolorosa. Essa é estranha, né? Por quê? Porque, para mim, a experiência, ela é definida como prazer ou dor, né? Satisfação e insatisfação, né? Mas, em sua essência, né, se a gente deixa de lado, né, os nossos ragas and dveshas, que significam meus quereres e não quereres, as minhas vasanas, né? Se eu encontro essa experiência, né, deixando de lado desse aspecto subjetivo, que é uma sobreposição minha, derivada das minhas vasanas, eu simplesmente tenho uma experiência sem essa sobreposição que diz, eu gosto, eu amo, eu quero mais, e mais intenso, e melhor, etc, etc. Ou eu digo, não quero, isso é horrível, tem essa contração. Então, se nós encontramos os objetos do campo, existe essa interação, e a consciência, né, experimenta o campo livre da influência compulsiva, né, vinculativa dessas vasanas. Então a gente começa a experimentar o mundo assim como ele é, sem uma sobreposição dos meus gostos e desgostos, porque como nós já determinamos em diversos outros ensinamentos, o que é gostoso para mim é odioso para uma outra pessoa, mas é o mesmo objeto de experiência, né? Então o que isso diz? Isso determina que os objetos de experiências projetados pelo Lord Ishvara, eles são o que a gente chama de value neutral. Eles são de valor neutro, né? É o jiva, olha que viagem, é o jiva que projeta valor aos objetos de experiência. E na medida que nós nos estabelecemos como consciência, a gente começa a experimentar mais e mais essa condição humana, que muitas vezes é definida como uma condição de dispassion ou equanimidade em referência aos objetos, porque eu sou bem estabelecido, firmemente estabelecido como a consciência, e eu sei que os objetos, eles são livres de valor, eles são as minhas vasanas compulsivas, vinculativas, que produzem valor, e como elas já estão neutralizadas através do autoconhecimento, essa sobreposição ela vai gradualmente diminuindo, e o jiva começa a experimentar essa condição muitas vezes referida como positiva indiferença ou equanimidade, vairagya ou dispassion, que é a frutificação do autoconhecimento. Nada mais, nada menos do que isso. A capacidade de viver a vida livre dessa aflição derivada desse contato, né, sobreposto, né, interpretado por essa sobreposição de valores que nada mais são do que os meus quereres e não quereres, né, meus desejos e aversões.
Os prazeres e dores aparentes que experimentamos são causados pela interpretação da mente. Todos nós já ouvimos falar isso, porque nós somos estudantes do Panchadasi, e nós temos alguns integrantes novos, mas eu já percebi que são pessoas espiritualmente mais maduras. Então, todos nós não temos dificuldade de compreender que a gente jamais experimenta um objeto. Ontem ou hoje de manhã eu falei, a gente experimenta as propriedades do objeto. Mas existe um outro aspecto dessa interação com o campo que nos permite dizer que a gente não somente não experimenta o objeto, a gente também não experimenta as propriedades dos objetos, entendeu? A gente experiencia as nossas vássanas. Eu acho que a Betânia falou isso ontem, né? A gente experiencia as nossas vássanas, porque as vássanas é que adiciona valor para os objetos que são definidos por suas propriedades. Então, uma coisa é essa projeção de Maheshwara, que produz o campo dos objetos, e a outra coisa é essa sobreposição subjetiva derivada dos meus gostos e desgostos, que criam essa realidade secundária, que é essa projeção subjetiva do Jiva, que é chamado, em termos sânscritos técnicos, Pratibhasika Satya, realidade subjetiva projetada pelo Jiva. A projeção de Maheshwara é chamada Vyavaharika Satya, realidade objetiva, física, material, né? Projetada, até mesmo sutil, né? Todos esses pensamentos. Essa projeção objetiva. Os prazeres e dores aparentes são experimentados, são causados pela interpretação da mente, das experiências específicas apresentadas à consciência. Interpretação essa baseada nas experiências passadas. As vássanas são nada mais, nada menos do que resíduos de memória ou impressões mentais emocionais, ou impressões ou pegadas, né? Deixadas, né? Imprimidas, impressas em nossa mente, né? Subconsciente, deixada, né? Das impressões passadas, né? A grande maior parte das nossas memórias estão arquivadas na nossa mente inconsciente. Então, essas são as impressões passadas, as experiências passadas depositadas aqui, que constituem, né, as nossas vássanas, e depois elas como uma constelação, elas vão desenvolvendo a nossa caráter, a nossa personalidade, os nossos padrões de sentimentos e comportamentos, né, e de atitudes, né, etc. Alguém falou meu nome? Eu fico com uma dúvida. A gente sempre tem vássanas, né? Sim. Então elas vão sendo reduzidas a algumas vássanas de preferência só, né? Então é possível, depois de um tempo, experimentar só essa projeção primária, ou sempre estar atuando com vássanas? Não, a vássana ela vai estar sempre interpretando, porque nós somos computadores biológicos programados, entendeu? Inteligentemente por Maheshwara. Mas o nosso trabalho aqui de evolução espiritual, de educação espiritual, é de começar a ver a realidade assim como ela é. E por isso a gente precisa dos ensinamentos védicos, para começar a ver essa realidade pratibhásika, né? Vyavaharika, Satya, essa projeção, ver os fatos assim como eles são, entendeu? E a gente vai fazer isso na medida que a nossa mente consciente, subconsciente, ela é alimentada, né, pelos conhecimentos védicos, o conhecimento das coisas, dos fatos como eles são, a compreensão de Mithya. Isso é mais em relação a Mithya, né? Sim. Então, em Mithya, a gente tem que compreender, né, Mithya, como funciona a Mithya, entendeu? O que pertence a Ishvara, o que pertence do Jiva, o relacionamento entre Jiva e Ishvara, né? O que é um Jiva, né? O que é o campo, as leis que operam no campo, e o modo que eu devo, né, responder ao campo de modo a viver em harmonia com o campo, com outros seres e em paz, em tranquilidade interior também, né? Então, tudo isso requer um conhecimento
de como as coisas funcionam aqui. Eu comprei aquela câmera chinesa sem vergonha, não tem nenhum chinês aqui não, né? Eu comprei aquela câmera chinesa e veio com manual. Todo e qualquer equipamento, como a gente diz, aparelho de cozinha, ou qualquer coisa, televisão, a gente chega com um user's manual, manual de uso, né? Manual de uso. Então, a gente, para operar qualquer máquina, qualquer equipamento, a gente tem que ler. As pessoas não gostam de ler os manuais, né? Mas se a gente não quiser cometer erro, a gente tem que ler atentamente. Eu já comprei 2 câmeras e todas as 2 eu cometi erro porque eu não li tudo que a internet estava, né, me colocando à minha disposição. Mas essa era uma informação muito difícil de encontrar, aquela, né, daquela limitação dessa última câmera. Mas quando nós chegamos aqui e começamos a viver as nossas vidas, nós somos programados por nossas vasanas, mais a cultura do nosso meio ambiente, e a gente começa a interagir aqui sem nos comportarmos devidamente. As nossas ações, as nossas respostas não são em harmonia com o Dharma, as leis cósmicas, universais, Ishvara. Então, Ishvara, compreendendo esse problema, ele falou assim, eu, através do meu Maya, eu desenvolvi esses organismos vivos, inteligentes, e eles já não são operados mecanicamente como todos os outros animais, né? Através do corpo causal, eles respondem em total harmonia com a natureza deles e a natureza do campo, sem nenhum conflito. Mas esses jivas humanos, eles têm um poder de escolha que criou uma complexidade, uma dificuldade. Eles têm a possibilidade. Qual é a liberdade fundamental que Ishvara nos deu com o livre-arbítrio, com o poder de escolha? A gente tem a liberdade de agir em harmonia com o Dharma ou de violar o Dharma. Entendeu? E a gente viola o Dharma devido à pressão causada por essas vasanas vinculativas compulsivas, que querem o que querem, quando querem, do modo que querem, etc, etc. Né? Então, qual era a sua questão de novo? É porque, de onde essa questão vem? É porque há muito tempo atrás eu vi uns ensinamentos que eu sempre questionei muito, se haveria uma experiência pura, onde você não teria vassana nenhuma. Mas você, na verdade, você está com vassanas dármicas. Sim, nós somos veículos operados por vassanas, entendeu? Esse corpo causal é que opera o sutil e o físico. Entendeu? Na verdade, ele opera, ele permeia o sutil e o sutil permeia o físico, e aí o corpo físico se torna um corpo vivo. Né? Então é daqui para cá. Então nós somos operados, né, por esse conteúdo aqui. E a gente chega aqui num ambiente, nós nascemos de uma ignorância universal, chegamos num ambiente onde a ignorância prevalece, a menos que nós tenhamos karmas, créditos kármicos espirituais, que nos permitam nascer numa família extremamente espiritual, extremamente evoluída, uma família de yanis, etc., entendeu? Caso contrário, a gente vai crescer num ambiente que vai reforçar a nossa ignorância. Então, quando nós desenvolvemos esses créditos kármicos, esses méritos kármicos, a gente entra em contato com esse manual de instrução, entendeu? E aí a gente vai começar a compreender o modo através do qual eu devo me comportar aqui e no processo de desenvolver, manter, estimular e desenvolver num ambiente saudável, harmonioso, que seja de benefício a todos e a mim mesmo. Né? Porque somente através de uma vida governada por vasanas fundadas nesse conhecimento espiritual, eu posso viver em harmonia com os outros e comigo mesmo, respeitando a minha natureza aparente como jiva, etc, etc, e utilizando o meu livre-arbítrio de modo inteligente. Qual é o único modo de utilizar o livre-arbítrio de modo inteligente? É seguindo o manual de instrução. Aí eu vou começar a escolher, não ditado por minhas vasanas viciosas, vinculativas, compulsivas. Eu vou estar respondendo segundo o Dharma, segundo aquilo que é justo, aquilo que é correto, né? Eu vou
constantemente sacrificar as minhas vasanas vinculativas no altar do Dharma. Eu acho linda essa metáfora, entendeu? A gente vê o Dharma como um altar, né? E eu vou de novo e de novo sacrificar os meus gostos e desgostos compulsivos. Então, os Vedas é o que nos permite, entendeu? Desenvolver, cultivar e desenvolver as vasanas aqui em harmonia com as leis cósmicas universais, de modo que eu possa viver em harmonia, desenvolver paz, tranquilidade mental e emocional, uma mente satívica, de tal modo que eu possa entrar devidamente preparado no Jnana Yoga e reconhecer a minha natureza como Satya. Dentro de Mithya, só pode ser reconhecido em Mithya, através do Jiva humano. Daí a importância da gente fazer esse trabalho em Mithya. E daí o problema de quase todos esses gurus modernos, inclusive algumas linhas, né, de pessoas com ensinamentos profundos e bonitos, mas que não tocam karma e dharma. Eles simplesmente querem, entendeu? Isso aqui, e não existe a preparação, não existe a base que possibilite ao indivíduo ver a purificação mental e emocional para assimilar e reter esses conhecimentos do Jnana Yoga, né? Por isso que o conhecimento completo é o conhecimento que envolve Satya e Mithya, Karma Yoga, Dharma Yoga e Jnana Yoga. É por isso que Ramji, no último ano, ou recentemente, ele desenvolveu um seminário novo que ele chama do ensinamento completo. Ainda não tive a oportunidade de ouvir aqueles ensinamentos, mas eu vou ouvi-los porque ele sintetizou isso, entendeu? Para ajudar as pessoas a compreenderem que a gente precisa desse ensinamento completo, que não é suficiente simplesmente dizer tudo que existe é a consciência e eu sou aquilo, entendeu? Esse conhecimento ele não vai ser realmente aceito pelo intelecto. O intelecto vai dizer, ok, gostei do cumprimento, né? Complemento, do elogio. Gostei do elogio, isso eu aceito, mas dentro, né? Internamente o indivíduo diz assim, não, isso é impossível, entendeu? As dúvidas, as suspeitas em referência àquelas declarações, né? As declarações de Nisargadatta Maharaj, né? Que tinha aquele carisma, aquele poder, né? Ainda assim as pessoas recebiam o impacto daquela autoridade, daquele Shakti, tinham aquele barato, mas ainda assim a ignorância permanecia intacta, porque ela não foi abordada. Ela simplesmente, você é a consciência. Ponto. Comece a viver, como o James diz assim, você é a consciência, get it. Entendeu? Compreenda isso, chega. Entendeu? Aí o Jiva se sente lá e assim, putz, já ouvi isso centenas de vezes, eu ainda tenho, deve alguma coisa errada comigo, né? Tem alguma coisa errada comigo porque eu ainda não compreendi isso? Não existe nada errado com o Jiva. Existe alguma coisa errada com o professor que não possui um ensinamento, entendeu? Um ensinamento completo, extensivo, que possa preparar a mente para realmente compreender e desenvolver essa certeza de convicção, de conhecimento de que eu sou a consciência. Então esse é o conhecimento completo. Dor e sofrimento. A experiência não é prazerosa. O texto começa com uma análise da consciência, Chit, né? A gente vai entrar agora no primeiro aspecto do texto, né? O texto começa com uma análise da consciência. Não, o primeiro aspecto do Panchadasa, os 5 capítulos iniciais, é Sat, mas agora ele vai começar com um aspecto, né, que diz o que é a consciência, né? A gente vai primeiro definir, nós estamos definindo, né, o que é o sujeito, o que é o objeto, agora a gente está criando o contexto, né, a base. O que é a consciência? É a essência imortal íntima de cada indivíduo. A consciência é a essência imortal íntima de cada indivíduo. É chamado de Jivatma. E uma das declarações, um dos mantras, um dos Mahavakyas mais famosos dos nossos Upanishads é Tattvamasi, né? Jivatma
equal, é igual, é sinônimo de Paramatma. A gente tem que compreender em que sentido Jiva-Atma é Paramatma e em que sentido Jiva-Atma não é Paramatma. E compreender aquele aspecto da minha existência como Jiva que é igual e aspecto da minha existência como Jiva que não é igual a Paramatma, de tal modo que eu não faça essa sobreposição entre Satya e Mithya, né? A gente vai poder ver isso mais detalhadamente. É a essência imortal íntima de cada indivíduo, é chamada de Jiva-Atma, consciência, existência eterna que pervade tudo e é infinitamente não limitada. Porque é a natureza essencial de tudo, é chamada de ser, aquilo sem o qual uma coisa não é uma coisa. É chamada da natureza. A natureza ou a essência de uma coisa é aquilo sem o qual aquela coisa não é aquela coisa. O ser, a consciência, a existência, né, é a natureza, a essência de tudo. A gente fala sempre em termos, eu quero descobrir a minha real natureza como consciência, existência infinitamente não limitada. Então, o que é a natureza? A natureza é aquilo sem o qual aquilo não existe. Aquilo não é aquilo. Qual é a natureza do fogo, Pradipa? Calor. Calor. O fogo tem duas naturezas intrínsecas, né? O fogo e a luz, né? O calor e a luz, né? Aí a gente vai dizer assim, não, mas eu quero um fogo legal que me dê luminosidade no verão, porque eu tenho uma casa com pouca luz, mas que seja refrescante, que não produza calor, né? Aí, né, Ishvara vai coçar a cabeça e vai dizer assim, ó, você está criando uma dificuldade aqui, porque aí já não vai ser mais fogo. A gente não pode ter fogo sem calor, né? Então, se a gente retira a natureza do fogo como calor, a gente está eliminando a essência do fogo, portanto, o fogo já não é mais fogo. Então, a natureza e a essência é aquilo sem o qual aquela coisa já não é mais essa coisa. Então, a natureza do Jiva, sendo Jiva-Atma, é a consciência. Por quê? Porque é a essência fundamental da nossa existência como Jiva, né? Sem a consciência, que é a minha natureza, né, o Jiva já não é mais um Jiva. É o quê? É um pedaço de carne e osso em processo de putrefação, de decomposição, né? Então, o Jiva, ele deve a sua existência, consciência, à consciência, que é a sua essência, natureza, sem o qual o Jiva não é mais um Jiva. Toda a existência deve. Nós todos estamos em débito total. Nós estamos em débito com Ishvara e com Brahman. Todos nós somos endividados. Ainda bem que a única coisa que é, como se diz? Requested. Que é requerido a nós é responder aos estímulos do campo dharmicamente. O único modo da gente pagar esse débito com Ishvara e com Brahman é através das nossas ações. Olha a importância de a gente viver no mundo e não fugir dos nossos papéis. O único modo de a gente pagar esse débito, o que é o pagamento do débito? É viver uma vida em harmonia com o Dharma, com essas leis universais, respondendo de modo dhármico em seu devido tempo. É a única coisa pedida a nós. Ishvara e Brahman fazem todo o resto para a gente. Gerem nossa comida, fazem a circulação disso, faz aquilo, faz tudo, faz a gente dormir, faz a gente acordar, faz a gente, né, produzir bebezinhos, que depois a gente imagina que são os meus filhos. A gente não faz nada, a gente não sabe fazer nada. Faz a gente pensa, eu estou pensando. Não, está tudo rolando, né? Eu sou esse princípio testemunha, né? Como Jiva, eu me identifico com a construção corpo-mente, mas na verdade tudo isso é Ishvara e Brahman. Nós somos em débito com ele, mas a gente tem a possibilidade de pagar os débitos na medida que a gente responde aos estímulos
de modo dármico. Uma resposta dármica é uma resposta apropriada numa tempística devida, justa. Né? Por que a tempística é importante? Porque eu posso estar numa situação, existem alguns estímulos, eu sei que eu preciso agir, mas dá 2 dias que eu estou tão tamásico que eu digo assim, amanhã, muito tamásico. Aí depois de 2, 3 dias, agora eu vou colocar uma resposta apropriada, mas é fora do tempo, já é muito tarde, entendeu? Eu perdi o timing, entendeu? Então, a gente vai pagando esse débito com o espírito do Karma Yoga, né, como Jiva, em Mitya, respondendo aos estímulos de forma dármica, né, respostas apropriadas numa tempística devida. Desse modo, a gente vai desenvolvendo essa tranquilidade, essa purificação, refinamento mental e emocional, preparação espiritual, através da interação com o campo, né, respondendo dharmicamente. Né? Então, desse modo, nós estamos contribuindo, né, com o campo dármico. Nós não estamos ali simplesmente para extrair valor, nós estamos contribuindo, dando valor, e nesse processo eu vou me elevando espiritualmente. Caso contrário, nós somos em total débito com Ishvara e Brahman. Né? O que é a consciência? É muito difícil a gente definir. É a consciência, é a natureza essencial de tudo, é aquilo sem o qual, né, Mitya não pode existir, não pode ser sustentada. Né? Consciência é a natureza de Maya, de Ishvara, de Jiva, de Jagata. É a essência fundamental de tudo, né? Ser a consciência. Então, quando a gente fala o que é a consciência, a gente tem muita dificuldade de definir a consciência, porque a consciência não é um objeto de conhecimento. Ele não pode nem mesmo ser um objeto de conceptualização. Falei certo? Sim. Sim? Entendeu? Porque é além da capacidade conceptual do Jiva. Né? Então, o que é a consciência? A gente tem que definir a consciência indiretamente através de algumas negações. Né? Então, essa é uma essência da definição do que é a consciência. A gente começa dizendo que a consciência, quer saber o que é a consciência? Ela não é nem parte, nem produto, nem propriedade da matéria. A gente pode dizer isso. Ou não é parte da mente, de um outro ângulo, entendeu? A mente também é energia, é matéria sutil. Né? Então, o que significa isso? Né? Contrário à experiência científica, né? A consciência, ela não é originada da matéria, como a maioria dos cientistas acreditam. E como poderia ser um produto da matéria, se a matéria, por natureza, é inerte? Como pode um princípio absolutamente inerte produzir um princípio consciente? É impossível. Porque a matéria inerte é grossa, é densa, né, composta por tamas. Como ela pode produzir um princípio que é fundamentalmente satívico, se não é parte da natureza da matéria? A natureza da matéria é fundamentalmente tamas. Percebe a impossibilidade? Então a gente diz que a consciência não é parte. Por quê? Porque a gente pode pensar que a consciência ela possa ser constituída por partes, entendeu? Partes. Não. Consciência não é um aglomerado, né, ou partes de seres sencientes que aparentemente, eu tenho, então todas as consciências de todos os jivas, então é o que a gente chama a consciência. Não. Consciência ela não é feita por partes. A gente diz, it is a partless whole. Traduz, por favor. Partless whole. É um todo sem parte. Né? De novo, a gente está aí, e todas essas são indicações que contêm
concessões ou limitações linguísticas, né? É um todo sem parte. Ela não é parte de alguma coisa, não é um aglomerado de coisas, entendeu? É uma partless whole, é um todo sem parte, né? Ela não é parte, não é produto e não é propriedade da matéria. A matéria, nesse caso, o corpo. Quando a gente começa a fazer uma discriminação mais sutil, a gente começa a pensar, no início a gente pensa que a consciência é uma propriedade ou um produto, né, do aspecto físico do corpo chamado o cérebro, né? Os cientistas pensam que a consciência nasce daquela matéria física inerte chamada o cérebro, né? Mas numa discriminação, numa investigação mais sutil, a gente diz que a consciência não é produto da mente, do corpo sutil, nem mesmo do corpo sutil. O cérebro é um veículo, é um médio físico através do qual o corpo sutil, entendeu, opera nesse campo físico-material, entendeu? Através dos impulsos, etc. Né? Ele é muito sutil, é feito principalmente de água, né? De conexões neurológicas e muita água, etc. São ótimos conduentes de informações, etc. Né? Então, no outro nível, assim, a consciência não é um produto nem mesmo do corpo sutil. Ela não é parte, ela não é produto, ela não é propriedade do corpo físico, não é uma propriedade do corpo sutil. Aí o segundo ponto que a gente tem que trazer é uma entidade, é um princípio independente que permeia, pervade e vivifica tudo e todos. Tudo que existe em Mitya deve a sua existência ao ser consciência plena. Entendeu? Que não é um produto, não é uma parte, uma propriedade da matéria ou da energia, mas sim um princípio ou uma entidade independente. Então, a analogia clássica do Vedanta para descrever isso é sempre o exemplo, né? A minha mão está aqui e a gente desconta, né? A gente desconta um outro fator presente aqui, entendeu? Que é o fator que revela a minha mão. Então, analogicamente, né? Como metáfora, a gente tem aqui a luz e a minha mão, mas a gente desconta a luz e a gente vê só a mão. Essa luz que revela, ilumina e revela, reflete essa mão, ela é um produto da minha mão? Ela é uma propriedade da minha mão? Ela é parte integrante da minha mão? Não. É um princípio livre e independente que ilumina, reflete e revela a minha mão. Só a consciência é esse princípio livre e independente que ilumina, revela, pervade, permeia o inteiro Mitya, né? O mundo, né? Das dimensões causais, sutis e física materiais. Todo o universo manifesto é pervadido, né? Revelado, iluminado pela consciência. E a consciência é esse fator independente, livre, né? A consciência, ela não é restrita ou limitada, porque a gente pensa, a confusão mais comum é que a gente pensa que a consciência seja um produto do corpo. Né? Aí a gente pensa, ok, então ela é limitada ao meu corpo. Até que a gente um dia tenha uma experiência mística de deixar o corpo, né? Diversas pessoas tiveram essa experiência de deixar o corpo e ver o seu corpo como um objeto, né? São experiências, são epifanias que ocorrem, né? Mas, em geral, a gente pensa que a consciência ela existe no corpo, dentro do corpo, ilimitada pelas fronteiras do corpo.
Essa é a confusão que a gente pensa, né? Então a gente vai definir a consciência negativamente, dizendo que ela não é restrita ou definida pelas fronteiras ou os limites do corpo físico, né? Mas que, ao contrário, ela se expande infinitamente em todas as direções, além do nosso corpo físico, né? Ela pervade tudo. Então, onde é que está essa consciência? Ela está dentro do corpo? Ela está dentro do cérebro? Não, eu tenho que pensar muito, onde é que está essa consciência? E as pessoas vão dizer, né? A consciência se encontra no seu peito, né? Aí falei, ok, eu encontrei o centro, né? A loca da consciência no posto é aqui. Aí outras pessoas vão dizer, não, a consciência se encontra aqui. Quando a gente começa a perguntar às pessoas onde é que se encontra a consciência, quase todo mundo chega à conclusão que não se encontra nos meus pés. Nem no joelho, nem na coxa, nem, né, na barriga aqui. Quase todo mundo chega à conclusão que é na minha cabeça que a consciência se encontra. Não é curioso que a gente tem essa impressão que a consciência reside, é localizada na nossa cabeça, né? Isso talvez porque os olhos são os meios, né, são o nosso órgão sensorial dos mais importantes, né? E ele existe aqui, né? E de repente a gente tem essa sensação, né, que a memória existe aqui, que os órgãos sensoriais existem aqui, né? O intelecto existe aqui em cima. Mas se a gente diz que existe na minha cabeça, aí a gente entra numa outra dificuldade. A gente teria que dizer, ok, então ela existe do lado esquerdo da cabeça ou do lado direito? Aí a gente já vai começar, né, a ter um pouco de confusão. Não, nem é difícil definir. Na parte de cima ou na parte do queixo? Parte de trás ou da parte da frente? Né? Não. O corpo físico existe dentro do âmbito da consciência. A consciência não existe dentro do corpo. Isso que significa que a consciência não existe dentro dos limites de um corpo físico. Ela se expande infinitamente em todas as direções, né? É tal como o espaço, essa de novo é uma analogia. A gente sabe que o espaço é o elemento mais pervasivo, né, entre todos os elementos, né, projetados, criados por Maya. O espaço, ele existe, né, dentro dessa manifestação em todos os cantos do universo. Ele existe, ele pervade tudo, né? E ele pervade as paredes desse copo, né? Senão a gente dizia assim, esse copo, eu vou botar esse copo aqui, ó. Quando eu botei esse copo aqui, o espaço que esse copo ocupou, imediatamente veio, eu senti a pressão do espaço, entendeu? O espaço se... Não, o espaço pervade tudo. A qualidade, a propriedade mais importante do espaço é a acomodação, ele acomoda tudo sem ser afetado, né? Então o espaço é uma ótima analogia para a consciência, o ser. Ele pervade tudo, ele acomoda tudo, mas como toda analogia, o espaço também, né, ele deixa a desejar. Por quê? O espaço existe, o espaço permeia tudo, ele só permeia o universo manifesto e quando Maya entra em operação. A consciência permeia Maya, permeia as projeções de Maya, permeia os pralayas quando o universo permanece em seu estado semente, entendeu? Então ele não permeia exatamente tudo. E uma outra limitação do espaço como representação do ser é que o espaço, embora ele tenha essa capacidade pervasiva, né, dentro de Mithya, ele não é consciente. Vocês já pensaram que o espaço é matéria inerte também? Extremamente sutil, mas o espaço é matéria inerte. É o primeiro dos 5 elementos, o mais sutil de todos, é aquele que empresta a sua propriedade
e desenvolve os outros elementos, e tudo que existe no universo, né, existe devido a esse elemento primário chamado espaço, que empresta aquela propriedade a todos os outros elementos primários, secundários, e todos os elementos físicos, etc. Então, o espaço é uma substância, não é um vácuo, como é a consciência. O espaço, na verdade, é matéria. Assim como o espaço está em toda parte, a consciência está em todo lugar, mas não exatamente assim como eu expliquei. A consciência, ainda querendo, com esforço de definir a consciência sobrevive à morte do corpo. A consciência não existe no corpo, ela não é limitada pelo corpo, não é uma propriedade do corpo, e o corpo ele vem e vai dentro do âmbito da consciência, existência, e a consciência permanece não afetada pela morte do corpo. Essa é uma ótima notícia para todos nós, né? A gente sabe que o corpo sutil sobrevive à morte do corpo físico, essa é uma ótima notícia, né? E que a consciência, né, que é a essência natural, a natureza essencial do corpo sutil e de tudo, entendeu? Naturalmente, ela não sofre nenhum nascimento, nenhuma morte, né? Ela existe eternamente, além desse paradigma espaço-tempo, né? Então, a consciência sobrevive à morte do corpo. Uma vez que o corpo tenha ido, a consciência não é identificável. Isso é um ponto importante. Porque, muito embora a consciência sobreviva à morte, porque ela existe como uma outra ordem de realidade, entendeu? Além dessa dimensão tempística de nascimento e morte, ela permanece inalterada, ela não morre com a morte do corpo, mas ainda assim, isso é o Paramarthananda, ele gosta de acrescentar esse aspecto. Ele diz assim, muito embora ela não morra com o corpo, ela só é identificável através do corpo, através dos seus jivas. Ó, que interessante. A consciência é uma entidade independente, ela não é parte, propriedade, ela não é limitada pelo corpo, ela existe infinitamente, né, pervadindo tudo, e quando o corpo morre, ela não morre. Mas ela só pode ser verificada, né, quando, através da construção chamada Jiva, o Jiva-Atma. Então, uma analogia simples é, por exemplo, aqui existe, né, todo esse implanto elétrico nessa casa aqui. Então, onde é que está esse poder, essa força, essa corrente elétrica, né? Ela está em todos os fios, né, que circulam em toda essa casa, a menos que tenha algum curto-circuito, algum defeito no sistema elétrico. Então, a eletricidade está presente. Mas se nós apagarmos todas as luzes aqui, desconectar o computador, etc., aí a gente não vai ter condição de saber se a eletricidade está presente ou não. A gente não consegue verificar, porque ela só é verificável, entendeu? Quando as luzes estão acesas. Mas nós, por inferência, a gente pode saber que ela está presente, até mesmo quando tem uma interrupção no fornecimento de corrente elétrica, né? Não existe corrente, todo mundo está ainda, né, em luz de vela, mas a gente sabe que essa corrente existe nas plantas originais aqui perto, é simplesmente uma falha no sistema em esse momento, mas eu sei que a corrente, ela ainda assim existe. É como se a gente faltasse eletricidade aqui e a gente dissesse, né, por favor, dá um pulo ali, José Roberto, no vizinho e vê se acontecia no meu tempo de garoto, minha mãe dizia assim, vai ali ver se faltou luz na casa do vizinho. Vocês lembram disso? Nós que somos mais velhos, né? Vai ali ver se... Chora Brasil e assim. Vai ali ver se faltou luz. Aí você vai lá, aí você chega lá,
não tem nenhuma luz, né? Mas a criança é jovem, não tem muito discernimento, ele chega lá e não vê nenhuma luz. E fala assim, mamãe me mandou aqui para ver se faltou luz. E o ventilador estava... ventilador de teto. E a criancinha diz, mamãe mandou aqui para ver se faltou luz. Né? Aí as pessoas dão uma risada assim, não, aqui não faltou luz, não. E agora você vai aprender uma coisa nova. Ó. Quando o ventilador está ligado, ele é alimentado pela corrente elétrica e significa que tem luz. Muito embora a luz ela não apareça como luminosidade, mas tem corrente elétrica, né? Então, por inferência, por que a relevância desse ensinamento? Por inferência, a gente sabe que a corrente elétrica continua até mesmo quando a lâmpada queima. Ah, você tem certeza? Então bota o dedo ali para ver se dá choque. Não, a gente não precisa de tomar um choque, entendeu? Existem equipamentos modernos que você bota ali, você mede a corrente. Não, tem corrente, está vivo, né? Tá, né? No caso contrário, por inferência, você sabe, não, é só a lampadinha está fazendo tique, 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 é porque queimou mesmo, vamos botar uma outra lampadinha. Não. Então, qual é a relevância disso? Ela sobrevive à morte do corpo e ela só é identificável através do corpo, porque o corpo é o refletor da consciência. Os jivas, nós somos refletores da consciência e existência. Né? Nós somos aparatos refletores, né? Devido ao nosso corpo sutil, extremamente condicionado por sattva, nós refletimos a consciência do mesmo modo que essa lâmpada reflete a corrente elétrica. Então, se essa lâmpada aqui queima, o meu conhecimento de que eu permaneço como o poder que ilumina essas lâmpadas permanece. Então, a relevância desse conhecimento é que quando essa constituição, essa construção corpo-mente, chamado pradipa, pifar ou queimar, no meu tempo de garoto tinha essa expressão pifar, né? Queimar, né? Foi desassemblada, desconstruída, entendeu? Eu permaneço iluminando, entendeu? As construções corpo-mente de todos os meus jivas. Isso é conhecimento inferencial. Importante, entendeu? A consciência ela não é limitada pelo corpo, ela existe além dos confins do corpo, ela sobrevive à morte do corpo, mas ela só pode ser verificada através do corpo, porque os corpos são refletores da consciência, e eu não me limito a minha construção corpo-mente, porque eu sei que eu tenho à minha disposição todos os meus jivas. Esse conhecimento é um conhecimento importante, que diversas vezes surgiram em satsangs comigo, que a pessoa diz, mas tudo bem esse conhecimento, isso e aquilo, mas quando eu morrer, o conhecimento se perde, eu não vou estar mais brilhando, esse conhecimento não vai estar mais vivo, e dizem que eu vou me dissolver no oceano, né? Alguém falava sobre o rio dissolvendo no oceano, eu vou dissolver na mente macrocósmica, né? Na consciência de Maya, na mente de Maya, etc. Né? Então, a ideia da minha individualidade sendo dissolvida no oceano é uma coisa que as pessoas, né, às vezes se sentem um pouco constrangidas. Né? Não, eu quero me iluminar, mas eu quero manter a minha individualidade. Mas se você sabe que você é a essência da totalidade, por que você vai ficar fixado na ideia de ser um pequeno veículo cheio de limitações e restrições, entendeu? Se você precisa de uma identidade, por que não se identificar com aquilo que é eterno, aquilo que é, entendeu? The highest, o mais elevado, né? A nossa natureza absoluta. Por que essa fixação com essa construção? Porque eu quero ser iluminado, eu quero ser autorrealizado e ainda assim eu quero continuar brilhando nessa construção corpo-mente. Não. Ela é verificável nessa construção corpo-mente, mas eu sou verificável na construção corpo-mente de todos os meus jivas. E mais tarde a gente vai compreender que eu sou verificável através de
todos os nomes e formas e cores, inclusive os objetos inertes. É um ensinamento lindo sobre a existência como sinônimo de consciência, que a gente vai entrar mais a fundo. Esse é um texto que a gente tinha... Precisava ficar aqui um mês, Rutinha, para cobrir esse texto. Todos convidados. Tudo bem. Ok, vamos... Alguém tem uma pergunta ou a gente faz um break? Não, eu quero fazer uma pergunta. No caso da energia, ela se manifesta nas lâmpadas através de luz. Eu acho que eu até fiz essa pergunta para o senhor semana passada, mas não está me vindo em mente. A consciência se manifesta através do corpo como vida? É isso? A consciência, ela se manifesta, ela vivifica tudo, ela dá vida, ela dá dinamismo prânico, né? Ela produz pensamentos, dependendo do jiva, que tipo de jiva seja, ela começa a ser viva. Um jiva é uma construção corpo-mente, né? Que responde aos estímulos do meio ambiente. Isso é que define o jiva, entendeu? Então, quando você vê que tem uma minhoquinha, um germe, uma bactéria que está respondendo ao seu meio ambiente, você sabe que é um jiva e ele é vivificado pela consciência. Tudo o que existe é vivificado pela consciência, entendeu? E todos os objetos vivificados pela consciência, eles são limitados pelo tempo, eles são temporais. Tem um início e uma morte, entendeu? Um início e um fim. Então, Qual é a questão? Então é nesse sentido que ele fala que quando o corpo morre, a consciência não é mais identificável, porque a vida se foi na morte do corpo. Ela não é identificável naquela construção, Entendeu? Do mesmo modo que se essa lampadinha, essa lâmpada queimar, a energia elétrica não é identificável através dela. Mas eu vou dizer, não, aqui, ó, a luz está, a energia, esse poder, esse power, entendeu? Ela está presente, porque eu estou vendo as outras lampadinhas. Então, se essa lampadinha aqui pifar, entendeu? Não existe nenhuma preocupação, porque eu vou continuar brilhando através dos meus jivas. Eu tive muitas conversas com uma amiga muito íntima a mim, de tentar ajudar a pessoa a compreender que a gente não precisa permanecer fixado nessa construção, na medida que a gente reivindica a nossa real identidade e natureza como o iluminador que reflete na mente de todos os jivas, entendeu? Tudo uma questão de identidade, de assumirmos a nossa identidade primária, nossa identidade superior. Né? É isso que você queria saber? Sim. Você tem problema se a sua lâmpada queimar? Não. Você tem problema para tipo, se a sua lâmpada pifar? Não? Aqui passado vai continuar nas estrelas, até no germezinho, né? Até no coronavírus. O coronavírus? Continuará para sempre. Alto luminoso. Tá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord.